Boa noite, amigo internauta, boa noite, telespectador do Pautando. Hoje, 18 de fevereiro de 2020. Mais uma vez, eu e João Gabriel aqui nos estúdios do Jornal da Cidade, trazendo as matérias, informações, as notinhas do Pautando, que sempre são trazidas para vocês no segundo bloco. Boa noite, João, prazer imenso mais uma vez, tudo bem? Tudo jóia, Albert, boa noite a todos que estão nos assistindo. Também desejo bom dia e boa tarde para quem nos assiste em outros horários. Quem estiver nos assistindo pelo Facebook, eu convido a curtir a página do Jornal da Cidade para receber o nosso conteúdo atualizado e produzido todo dia. Quem estiver nos assistindo pelo YouTube, eu convido a se inscrever no nosso canal, tem um botãozinho aqui do lado, é só se inscrever para também ter acesso a todos os nossos conteúdos lá no YouTube. E hoje, João, tô de verde, 46 anos de história da Associação Atlética Caldense, uma vitória maiúscula domingo contra o Atlético Mineiro, né? Pois é, né? A Caldense fez um levantamento ali, é a melhor campanha dos últimos 46 anos, né? Infelizmente a Caldense perdeu a liderança, né, de ontem para hoje, o América ganhou do Coimbra, venceu, né? De qualquer forma a Caldense tá fazendo aí uma campanha talvez similar, né, a de 2015, né, que acabou com o vice-campeonato. E a Caldense aí, com mais 2 vitórias, bate o recorde de melhor campanha da sua história na disputa do Campeonato Mineiro. A Caldense subiu para a primeira divisão do Campeonato Mineiro pela primeira vez em 72. Né, eu vi a matéria hoje do Jornal da Cidade, bacana a matéria que você fez. E aquilo, né, João? Uma equipe do interior, quando consegue os resultados positivos da forma que está conseguindo, a gente tem sempre que exaltar e enaltecer o trabalho que está sendo feito pelo grupo de dirigentes que estão aí junto com a diretoria da Caldense, fazendo com que a cidade possa aí, repercutir nacionalmente de uma maneira muito positiva, né, João? É isso aí, inclusive quem estiver nos assistindo, eu convido também a fazer o programa Sócio Torcedor da Caldense. Com certeza. Eu fiz o meu programa, eu tive um desconto lá de R$20, né? Com porque certeza. eu sou sócio cotista da Caldense, então você já ganha um desconto, né? Também quem é usuário da Unimed ganha um desconto de R$20, né? Então, em vez de pagar 120, paga 140, mesmo assim pode parcelar em até 4 vezes no cartão de crédito. Tem acesso liberado a todos os jogos da Caldense no Campeonato Mineiro e no Brasileiro, aqui no Ronaldão. Então, pode ser que a Caldense consiga fazer talvez mais uma campanha histórica, né, Albert? Avance para as fases finais, você tendo aí o sócio torcedor, vai facilitar o acesso ao estádio. Salientando que os 2 próximos jogos serão aqui em Poços de Caldas. Se a Caldense conseguir a vitória sobre a equipe do Patrocinense e do Tupinambás, João, se não me engano, ela já classifica para a segunda fase do Campeonato Mineiro com 19 pontos. Bacana, né? E é o que eu falei, atinge a melhor campanha da história. Com certeza. E hoje, João, no período da tarde, repercutiu-se aí nos meios políticos a possibilidade do senhor Paulo César Silva, o ex-prefeito de Poços de Caldas, o ex-vereador por 2 mandatos na Câmara Municipal, em assumir aí a possibilidade da cadeira da Secretaria de Serviços Públicos. Seria um bom nome para a Secretaria ou não, João? Eu acho que ali na Secretaria de Serviços Públicos, talvez o Paulinho consiga ali se encaixar melhor com o seu perfil político, né, Albert? Você vê ali que a Secretaria de Serviços Públicos, o Thiago Biagioni, eu acho que ele desempenhou ali razoavelmente bem, teve problemas agora mais no nessa reta né, final aí, a gente já chegou a citar algumas ocasiões aqui no próprio programa Pautando, né, mas eu acho que o Thiago Biagioni conseguiu razoavelmente bem cumprir o seu papel lá. Eu acho que para o Paulinho ele também não vai ter maiores dificuldades, porque é uma secretaria que já funciona, né, no piloto automático, né, vamos dizer então, assim. Então né? é a questão de direcionar as ações, né? E ali no DEMAI realmente precisa-se mesmo de uma pessoa ali que seja realmente técnica, né? Tem que ter um conhecimento técnico, né? A gente tem aí visto aí o DEMAI enfrentando algumas polêmicas nesse começo do ano, né, Albert? Muito. A questão aí da suposta contaminação por urânio, né? Tem a questão também das águas turvas, né? Que aconteceram em 2 ou 3 ocasiões, o pessoal está reclamando muito, então é um cargo difícil, né, Albert? A gente tem que entender isso. É difícil, por mais que também o DEMAI funcione ali no piloto automático, você precisa ter o direcionamento para fazer as ações certas. E às vezes, para fazer essas ações certas, você tem que ter um conhecimento técnico que talvez o Paulinho, por mais que ele diga que seja formado em administração pública e tudo mais, ele não tem, às vezes, aquele conhecimento em relação à questão das águas, né? Então, eu não sei quem que o prefeito Sérgio eventualmente iria escolher para o lugar do Paulinho. Eu acredito que pode ser, Albert, que ele faça ali uma opção segura, né? Alguém que já tenha sido diretor, ou então cogitou-se servidor, também, né? Cogitou-se no período da tarde também, João, a possibilidade do rodopiano Marcos Evangelista assumir novamente a pasta da diretoria do Departamento Municipal de Água e Esgoto. É um cara que tem um conhecimento profundo, é um cara que tem um livre trânsito dentro da autarquia, é presidente
da vice-presidente da SEMAI, né, que faz aquele belíssimo trabalho aí Brasil afora. Inclusive, há 5, 6 anos atrás nós tivemos aquele simpósio aqui em nossa cidade, né? Maravilhoso evento que nós tivemos aqui. Então é o que você falou, é uma forma segura para terminar aí esses 7, 8 meses de mandato. Pelo menos encerrar o mandato, e caso o Sérgio vença a eleição do ano que vem, aí ele pode escolher uma outra pessoa, né? Ele tem mais liberdade, mas talvez seja uma opção segura que ele tem nesse momento de escolher o rodopiano, se for o caso de se escolher o rodopiano, da mesma forma que também os cargos ali na Secretaria de Serviços Públicos, né, e de Planejamento tão vagos, né? Você está falando aí do Paulinho assumir os serviços públicos, né? E tem também a questão do planejamento. Eu acho que do planejamento também uma opção segura seria o Alvise, que já é subsecretário, né? Assumir até o final do ano. Eu acho que não tem necessidade de colocar um outro secretário. Com certeza. Mudando de assunto, João, no último domingo, os expositores de arte ali da feirinha da Praça dos Macacos, radiantes, felizes pela abertura por parte da Prefeitura Municipal de Poços de Caldas, da Praça Dom Pedro II, e 7 meses, né, João? Inaugurou Martiminas, terminou grandes obras na cidade em 7 meses. Praça difícil de sair, hein, João? Falamos várias vezes sobre ali a Praça dos Macacos ao longo do Pautando no segundo semestre. Falamos agora no comecinho de janeiro também em relação à Praça dos Macacos. A gente disse que era uma obra assim, que por mais que problemas fossem apresentados no decorrer dela, quando ficasse enfim pronto, todo mundo ia esquecer. Com certeza. Né, todo mundo ia só aproveitar a Praça Nova e ela, enfim, foi entregue não de forma oficial, porque a inauguração oficial dela está prevista agora para sexta-feira, mas foi liberada para a FEARP, né, que era uma reivindicação antiga dos feirantes. Os feirantes já estavam reclamando de prejuízo e tudo mais. Então, enfim, foi liberada. Eu não fui lá ver como é que ficou bacana. E liberou também a Rua Barros Cobra, né, João? Porque ali o trânsito também aos domingos estava muito complicado ali no entorno da praça, né? E agora liberando a utilização da mesma, vai melhorar também o fluxo de automóveis ali, sentido Zona Sul, né? Barros Cobra é uma via importante de escoamento ali para a Zona Sul, né? Então muita gente vai ali pela Barros Cobra, ou pela Lagoas, ou pela 15 de novembro, né? Acessar a Zona Sul. Com certeza. E uma outra situação que a gente tem que salientar em relação a tudo isso, João, é a possibilidade do atual prefeito em nomear pessoas para os cargos que estão, igual você colocou, nos serviços públicos e também no planejamento de pessoas técnicas, né? Porque da forma que está, faltando pouco tempo, não adianta trazer gente de fora ou querer fazer processo seletivo, igual criaram lá no Jardim Botânico, uma coisa que copiaram do governo do Romeu Zema em Belo Horizonte, né? Então esperamos aí que eles possam ter a consciência e até mesmo fazer as coisas certas, porque faltam poucos meses e o que a gente tem visto aí são nomeações políticas para determinados cargos, onerando ainda mais uma folha de pagamento aí que já está quase 54% extrapolando o teto constitucional. Essa questão do processo seletivo é interessante, mas eu não sei Não para agora, faltando 8 meses. E eu não sei, Albert, se daria certo assim, para cargos de primeiro escalão. Porque difícil. Você pega, faz um processo seletivo, a pessoa passa nesse processo e é indicada para o cargo. E depois, se ela não dá certo, o que você faz? Você vai lá e exonera. Mandar embora o cara? Né? Então fica uma situação complicada. Né? Então eu acho que assim, a prefeitura poderia pegar lá uma série de nomes, lá fazer uma avaliação e filtra, né? Tem que também ser uma pessoa que esteja alinhada com a atual administração. Sim. Você não pode pôr gente ali que vai trabalhar contra confiança do prefeito, igual ele falou, que ele só levou pessoas de confiança na época. Exatamente, né? Então, assim, tem que ser uma pessoa alinhada com o prefeito, de confiança dele, que tenha também um jogo de cintura política, porque não basta ser apenas técnico, Albert. A gente tem visto aí nessa administração do Sérgio, que ele priorizou, né, no discurso dele de campanha que ia colocar pessoas técnicas, mas a gente viu que o resultado até agora não está dando certo. Não foi condizente. Infelizmente, né? Foi uma opção, né, que ele fez, eu acho que foi válido, mas a gente tem que aprender com os erros, né, Albert? Com certeza. É melhor você copiar o bom do que criar o ruim, como diria o jornalista Armando Nogueira, falecido. Com certeza. Né? Vamos dar início às matérias do Jornal da Cidade, no final de semana, João? Uma matéria importante aqui da edição do final de semana do Jornal da Cidade, Albert, foi sobre o acordo coletivo. Sindicato inicia as discussões e pede reajuste salarial de 5%. João, isso aí é uma situação que a gente está acompanhando bem. Eu acompanhei, inclusive foi objeto de postagem nossa ontem no Postos, hoje e amanhã. Quero aqui agradecer aos milhares de seguidores nossos lá no dia a dia da nossa página e do nosso grupo. E trouxemos que no dia 31 de janeiro foi encaminhada à Câmara Municipal o relatório da folha de pagamento da Prefeitura. Ainda vai repercutir no Pautando. 53,84. Já nós vamos repercutir no segundo bloco no Pautando. Isso aí é uma situação que o sindicato está pedindo, mas infelizmente a Prefeitura
não dará conta de dar nada esse ano, viu, João? Eu tenho a impressão que se a prefeitura der um reajuste salarial dessa natureza que o sindicato está pedindo, vai extrapolar muito, o né? limite da lei de responsabilidade fiscal. É 54%, e você sabe que esse tá em 0,29 que o prefeito ofereceu representará, sabe quanto, João? R$100 mil aproximadamente mensais, quase R$1.200.000 ao ano. Então, ainda é muito dinheiro o 0,29. Não, qualquer reajuste Claro. para o poder público, Albert, é muito grande. Você vê, por exemplo, assim, esse reajuste do salário mínimo, né? Que passou lá, era 1.039, passou para 1.045 e tudo mais e tal. Você vê que cada R$1 a mais de salário aumenta-se muito o déficit da Previdência, né? Então, assim, é pouco para quem recebe e muito para quem paga. Né? Essa daí é a velha história. Eu tenho a impressão, sim, que o sindicato já pediu pouco, né? Sabendo que não vai vir muita coisa. Né? Pediu somente a reposição inflacionária, né? Geralmente o sindicato usa aí números do Diese. Agora vamos ser sinceros, né? 17, 18. Agora vamos ser sinceros, né? O Sérgio bancou burro também, né? Se no primeiro ano ele dá lá só a reposição inflacionária segura para dar um aumento no último ano, ele sairia bem com os servidores, mas quis fazer o contrário e no final não vai dar nada e mais pessoas falando mal do governo dele na administração pública. Esse 5% que ele quer dar agora, na verdade, ele deu em 2017. 2016, né? Só que 17. Só que também é um detalhe, né, João? Quando dá o valor a maior, ninguém reclama, né? E quando deixa de dar, aí reclama, xinga, briga, né? Ainda assim, Albert, além dessa questão do reajuste, se a gente for ver as cláusulas que o sindicato pede, é o que eu sempre falo, isso aí não existe na iniciativa privada. De forma alguma. Isso aí é situações totalmente irreais. É muito benefício. É muito benefício e pouco serviço. Pagar. E vamos ser sinceros, né, Marieta? 70% a gente sabe que recebe muito pouco na prefeitura. Mas os outros 30% aí, eu nunca vi o sindicato brigando para acabar com as horas extras, nunca vi brigando para determinar que certos funcionários que já esteve envolvido em escândalos das termas Antônio Carlos receba R$38 mil e vocês não fazem nada também. Mas quando a prefeitura não consegue dar o que vocês querem, fica aí criticando pelos 4 cantos da cidade. É aquele famoso ditado, né, João? Quando a esmola é muito, o santo desconfia e desconfia mesmo. Última notícia para repercutir a edição do final de semana, Albert, o prêmio que o DME ganhou da ANEEL, né? A melhor distribuidora de energia elétrica do Sul-Sudeste, entre 30 e 400 mil habitantes. Então, legal, DME, parabéns pelo ao segundo DME, ano né? consecutivo, ganha um prêmio. A gente também... Já não é a primeira vez, né, João? Não é a primeira vez. Tem e a que gente tem que destacar o DME, que o DME é uma empresa de Poços de Caldas, né, Albert? E são pouquíssimas cidades que têm o privilégio de ter uma empresa pública para gerar energia elétrica. Sim. Terça-feira? Vamos lá. Terça-feira a manchete de hoje foi sobre a audiência pública dos pontos turísticos. Né? A audiência pública sobre concessão dos pontos turísticos acontece hoje. Foi realizada hoje pela manhã ali na URCA. Foi se apresentar novos detalhes a respeito aí dessa concessão. É mais de 400 milhões o valor dos 4 muito pontos alto, turísticos, né? Eu achei um valor muito alto, né? 479 milhões. Deixa eu te falar exatamente aqui o valor. Aqui, são valores aí um pouco fora da realidade. 439 milhões. 439 milhões. Não sei, eu acredito que são valores meio fora da realidade. Mas quer ver, deixa eu ler, só para o pessoal entender. Ó. O governo municipal prevê uma concessão de 30 anos e investimentos iniciais da ordem de 37 milhões, com o vencedor sendo definido pelo maior valor de outorga fixado. O valor estimado do contrato é de 439 milhões. Então, é 439 milhões para 30 anos, né? Vai ser pago ao longo de 30 anos, então. Pago ao longo de 30 anos. Então, tá bom. O vencedor... Mas mesmo assim é um valor alto, né, João? É um valor alto. Para fazer um investimento dessa natureza... Mas vamos ser sinceros, passou da hora, milhões, né? Passou da hora. Ceder os espaços públicos turísticos da cidade. Infelizmente, eu tenho 48 anos, a completar agora em maio. Você vai fazer 44, né, João? Não, 43. 43, eu estou roubando um, hein, João? Os pontos turísticos são os mesmos. São os mesmos. Desde que nós éramos crianças, né, João? O que surgiu novo aí foi quando eu estava secretário, que nós construímos a Rampa Norte lá no Paraglider. E agora a família Carvalho Dias que criou aí o Zoo das Aves. O restante é a mesma coisa. E, aliás, perdemos muito, né, que foi colocado fogo no Recanto Japonês e deterioração dos outros pontos turísticos. Isso que você não fez nada como secretário, né, Albert? Mas infelizmente as pessoas que estão envolvidas aí no dia a dia sabem do nosso trabalho feito ao longo dos anos que nós estivemos lá, né, João? É isso aí. Outra notícia que eu queria destacar da edição de hoje, Albert, falando aí do turismo, o site Airbnb colocou Poços de Caldas entre os destinos mais procurados em Minas Gerais no Carnaval. E posso ter certeza, só atrás de Belo Horizonte. E posso ter certeza que você que descobriu isso, né, João? Foi. Porque da outra vez você que encaminhou para a Secretaria de Comunicação Social
que Poços era um dos destinos turísticos do Decolar. Eu fico orgulhoso com claro, esse tipo de eu também, sem dúvida. Caldense, eu gosto de destacar essas situações. Mas lá dentro da Secretaria de Comunicação tem 7, 8, 10 pessoas lá dentro e não descobrem isso, João? Ah, mas se a gente então, não descobrir, a gente as fala atribuições pessoal, são outras de cada um lá também, né, João? Pessoal, esse levantamento aqui que o site de hospedagem fez foi feito a pedido da Rádio Itatiaia, né? Colocou Belo Horizonte como o destino mais procurado do carnaval aqui em Minas, porque Belo Horizonte, além de ser a capital, né, Albert, tem ali os blocos também, que acaba atraindo muita gente, e Poços de Caldas está entre essas cidades. Deixa eu citar rapidamente aqui as cidades que foram elencadas aqui, Albert, só para o pessoal entender. Ó. Foi Poços de Caldas, Capitólio, Ouro Preto, Três Corações, Tiradentes, São João del Rei, São Lourenço, Passos e Camanducaia. Parabéns, Poços de Caldas, a gente fica muito orgulhoso. É um nome forte, é uma marca muito forte, como nós sempre colocamos aqui nos programas pautando. Se tivéssemos aí um turismo profissional e uma Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Trabalho profissional, com certeza Poços de Caldas só teria a ganhar. Nós vamos chamar um breve intervalo, retornaremos dentro de instantes com Pautando, a versão online da coluna de bastidores do Jornal da Cidade. Chegou o jeito mais barato de ficar bem informado e se divertir. Promoção, assinou, ganhou do Jornal da Cidade. Faça uma assinatura digital do Jornal da Cidade e ganhe 2 ingressos para assistir qualquer sessão de cinema no Cinterplex. Receba todo dia o Jornal da Cidade em formato digital, por e-mail ou WhatsApp. Tudo isso por apenas R$30 por trimestre. Assine já. 35 3722 2560 ou WhatsApp 35 99173 4224. Retornamos ao vivo aqui nos estúdios do Jornal da Cidade. Agora eu e o João Gabriel repercutiremos todas as notinhas do Pautando. Vamos lá, João? Vamos lá, a primeira notinha do Pautando do final de semana é Crise do Lixo 1. A atual administração municipal se vangloriou entre 2017 e 2018 de ter reorganizado a coleta de lixo em Poços, inclusive pagando menos a nova empresa contratada no comparativo com a gestão anterior. Aos poucos, no entanto, a situação se inverteu. Os problemas começaram quando a prefeitura anunciou que a coleta de lixo orgânico seria reduzida de 3 para 2 dias, sob pretexto de dedicar um dia para a coleta seletiva, que já era praticada há anos. Crise do lixo 2. As reclamações sobre a coleta de lixo ineficiente foram sucessivas em vários pontos da cidade e agora chegou até a zona rural. Para resolver o problema, segundo informações extraoficiais, a coleta nessa região está sendo conduzida pela própria prefeitura, com uso de caminhão e equipe própria. Ainda sobre a coleta, no ano passado surgiu um rumor de que o centro deixaria de ter a coleta diária, mas a informação acabou não se concretizando, possivelmente por conta de reclamações. Vai lendo, você já quer começar? Pode falar uma outra, próxima. É porque são vários aqui, assuntos variados da mesma, né? Crise do lixo 3. Em relação à coleta seletiva, a renda dos catadores também caiu consideravelmente, segundo a prefeitura, porque a população está misturando lixo orgânico e reciclável. Há ainda o problema do aterro controlado, que até dezembro passado acumulava uma multa de R$500 mil por estar funcionando em local inadequado, e também a questão da estação de transbordo de lixo, que após ser indicado que seria no marco divisório, após protestos, ninguém sabe ao certo onde será instalada. E a última notinha, o clima de incerteza sobre todos os problemas relatados é ainda maior por conta do pedido de exoneração do secretário de Serviços Públicos, Thiago Biagione, haja vista que não se sabe se a prefeitura irá manter algum secretário interino na vaga ou se vai partir para um novo nome na pasta. Então, é uma notinha que foi escrita antes dessa repercussão que o Albert fez no primeiro bloco. A pasta está sem comando nesse momento, né? Pode ser que seja o próprio Paulinho, mas são vários aí desafios que o próximo secretário vai enfrentar pela frente. Vamos começar por partes. O ano passado, quando nós iniciamos, retrasado, né, João? Quando nós iniciamos, lá em agosto, pautando, todas as quintas-feiras, né, depois nós passamos por 2 vezes por semana, nós enaltecíamos muito o trabalho por parte do secretário Thiago Biagione, em relação àquilo que ele estava fazendo, ao seu trabalho, à sua vontade de querer fazer as coisas acontecerem. E ao longo desses 3 anos, João, eu fui notando que o próprio Thiago foi perdendo forças em relação a certas situações. Não que o prefeito não o prestigiasse. Eu acho que foi uma das pastas mais prestigiadas pela administração do Sérgio.
comprou maquinário, comprou o caminhão, apesar que teve que devolver agora em virtude de pagamento junto ao BDMG, mas o Thiago não pode jamais criticar o Sérgio em relação ao apoio dado pelo prefeito. Quando iniciou lá atrás em relação àquele problema do lixo, João, que ele diminuiu de 3 para 2 dias, já nós identificávamos nas redes sociais, você lembra muito bem, e nós trazíamos aqui no programa Pautando, que a população estava cobrando e muito em relação a tudo isso. A mudança começou, só te cortando, a mudança começou em julho, o Pautando começou em agosto. Sem dúvida. E ali começaram as críticas por parte da população. Posteriormente, foi relação à reciclagem, que era mais ou menos feita já nas gestões anteriores, tanto do Heloísio quanto do próprio Paulinho. Criado na gestão do Sebastião Navarro. Criado na gestão do Sebastião Navarro, que é do mesmo grupo político que está hoje na administração pública. E tinha lá um caminhão vermelho, tinha o pessoal da prefeitura que fazia o trabalho, arrecadava-se quase 50% de todo reciclado da cidade, e o próprio Thiago veio e juntou, diminuindo de 3 para 2 dias a coleta dos úmidos e fazendo com que o caminhão pegasse a coleta seletiva nesse dia. O que aconteceu? Virou um pandemônio, porque as pessoas acabavam misturando o lixo comum com o reciclado, a prefeitura não dava conta de fazer a fiscalização, os R$500 diários dessa multa por não ter resolvido o problema do lixão, que eles dizem que é aterro sanitário e não é aterro sanitário, o transbordo do lixo também não se resolveu aonde vai ser, existe multa colocada pelo Ministério Público, logo vai estar sendo imposta para a Prefeitura Municipal, o problema dos reciclados, o problema da coleta de 2 vezes por semana e agora o mais grave, João. Se existe um contrato no qual o próprio ex-secretário Thiago Biaggione ressaltava-se muito nas redes sociais e você acompanhava bem, que tinha diminuído de 140 para 117, 118, não lembro os valores corretos, que parabéns por ter conseguido, mas agora a resposta está sendo dada aí pela empresa Liarte. Não estão fazendo os bairros mais distantes, não estão fazendo as chácaras, não estão fazendo as fazendas. E agora? Como é que fica? Se existe um contrato em vigência, os vereadores têm que fiscalizar isso. Até acho que foi objeto de requerimento ontem do vereador Paulo Tadeu na Câmara Municipal para ser lido hoje, deve ter sido lido hoje, eu não assisti a sessão da Câmara, a respeito disso. Porque como é que você tendo contrato vigente, você vai colocar caminhão e servidores da prefeitura para trabalhar das 7 da manhã às 7 da noite? Mais horas extras e estão incorrendo num erro muito grave, que é fazer o serviço que foi contratado para tal, né, João? Acho que eu expliquei um pouco do que aconteceu aí. Bom, né? Essa questão aí da coleta de lixo orgânico, Albert, não deu para engolir essa justificativa da prefeitura. Eu, pelo menos, não consegui engolir, porque não dá para entender como é que pode ser melhor a coleta de lixo acontecer só 2 dias da semana em vez de 3. Eu, por exemplo, eu moro no Jardim dos Estados, o caminhão de lixo passava lá segunda, quarta e sexta. Agora ele só passa segunda e sexta. Então, quarta e quinta, esses 4 dias de lixo acumulando. Teoricamente, a coleta seletiva. Então, o que acontece? A pessoa não quer o lixo acumulando dentro da sua casa, ela está pagando, né, para existir a coleta, então ela vai lá e coloca na cesta lá até o lixeiro passar novamente. Então acontece aí a mistura do lixo orgânico com o lixo reciclado, isso aí influencia no rendimento aí do pessoal que faz a coleta seletiva e é uma justificativa, óbvio, que não deu para engolir, como eu disse. O que dá a se entender, né, para se concluir, é que houve essa redução para tentar compensar o valor de contrato, né, porque eles, como eu disse aqui na primeira notinha, se vangloriaram desde o início que fizeram um contrato com a Liarte melhor do que com a Vina, né? A Vina. Acho que primeiro foi a Embralix, depois a Vina, era na época do Paulinho. Um contrato mais barato do que em relação ao feito com a Vina, né? Mas não adianta ser mais barato se o serviço não vai ser da precário, mesma forma, né? Então, assim, essa Liarte deve ter chegado num ponto e visto que não valia não a pena, dando conta de trabalhar, não está dando e conta. Aí eles tentaram criar essa justificativa aí de um dia a menos, sob pretexto de fortalecer a coleta seletiva. Eles tiraram um dia a menos justamente por essa questão aí. Quero parabenizar o Thiago Biaggione pelas praças, as reformas, as adequações novas que foram feitas, mas vou ser sincero com você, Thiago. Não tive oportunidade de conversar pessoalmente com você, mas vou te dar uma bola preta, como Lázaro Volta ao Viz dava no passado na parte esportiva. Uma bola preta em relação ao que você fez nesses 3 anos. Você desconstruiu todo o sistema de lixo de Poços de Caldas e, infelizmente, isso aí vai custar caro. Não só para a atual administração do Sérgio Azevedo, mas para o próximo prefeito que virá. Porque serão custos altíssimos, terão que ser arcados pela prefeitura
e com isso fará com que tenhamos aí um dispêndio financeiro muito grande em relação a tudo isso. Esperamos que as coisas possam se acomodarem, o próximo secretário iniciar aquilo que você deixou desorganizado nesse período e com isso entregue a cidade de uma forma melhor. Porque eu tive a oportunidade também, João, de conversar com um dos presidentes da Associação de Reciclados aqui em Poços de Caldas. E ele deu um exemplo muito claro e muito típico. Por que não passar todos os reciclados para eles? A prefeitura adquirir aí, já tem caminhões lá próprios para isso, dá um caminhão para cada entidade, cooperativa, né? Que são 3, e eles mesmos fariam a coleta dos reciclados. Por quê? Da forma que está, é aquilo que você falou. Diminuíram um dia para justificar a redução do valor do contrato. Só que, infelizmente, hoje aí, ó, nós estamos vendo, se a prefeitura não tivesse o seu caminhão de lixo para fazer a coleta nos bares, nos bairros mais distantes do município, com certeza nós não teríamos aí a coleta, principalmente na área rural da cidade. Aí já é achismo e especulação da minha parte, mas o que dá para se concluir dessa história toda, Albert, é que parece que houve ali um combinado, né? Vamos fazer um ano desse jeito, aí depois passa um ano, a gente pega e volta a ser 2 dias para melhorar. É o que dá para se concluir. Com certeza. Eu não estou dizendo que isso aí aconteceu, mas a gente tira esse tipo de conclusão, porque não se justifica em momento algum reduzir um dia na coleta do lixo orgânico. De forma alguma. Não existe isso. E outra coisa, só para concluir essa questão dos serviços públicos, é muito pouco para uma administração ficar marcada por conta de reforma de praça. Muito pouco mesmo. Despesas com pessoal é o pautando de terça-feira hoje, segundo o demonstrativo de despesa com pessoal relativo ao terceiro quadrimestre de 2019, a Prefeitura encerrou o ano com 53,84% de gastos, ou seja, há apenas 0,16% de atingir o limite de 54% previsto na Lei de Responsabilidade Fiscal. Os números são preocupantes, haja vista que está acima do limite prudencial, que é 51,30%, e mais ainda do limite de alerta, que é 48,60%. São números que a própria Prefeitura divulgou, não sou eu que estou dizendo, não é o Albert que está dizendo, são números oficiais da Prefeitura e mostra aí que a Prefeitura está no limite. Dezembro de 2016, dos 4 anos da ex-gestão do prefeito Luiz do Carmo Lourenço, ele entregou a Prefeitura com 41,14, se não me engano, para o Sérgio Azevedo. Uma ordem de 250 milhões de folha de pagamento. Hoje, a folha de pagamento da Prefeitura, João, está na ordem de 380 milhões de reais, 53,84% do teto máximo que pode ser gasto com folha de pagamento. 380 milhões, gente. São 154 milhões de reais a mais em folha de pagamento. Onde vocês estão com a cabeça em relação a isso? Isso aí poderia ter sido investido, claro, tem as repasses inflacionários para os servidores que tem que ser dado, correto, mas as horas extras que eu estou batendo faz 2 meses aqui no Pautando, como estão? Cadê a fiscalização da Câmara de Vereadores de Poços de Caldas? Não são só 2 vereadores que existem hoje dentro da Câmara que fiscalizam o Poder Executivo, vocês são em 15 pessoas, vão ficar passando a mão na cabeça do Executivo, foram 150 milhões, acredito, João, que, vou ser sincero com você, uns 50 milhões desses 150 dado ao servidor público poderia ter sido investido em asfalto, poderia ter sido investido em construção de creches. Nós temos quase 1.200 crianças fora das nossas creches em Poços de Caldas, poderia ter melhorado a nossa UPA, poderia ter melhorado os postos de saúde e não. O corporativismo falou mais alto, né, Sérgio? E aquilo que eu sempre falava para você antes de você ser prefeito. Quando fosse prefeito, não olhasse com os olhos de servidor público, porque da forma que você está fazendo, isso porque é o 3º ano. Pode chegar no final do 4º ano com os níveis estourados e a prefeitura sendo penalizada pelo Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais. Toda vez que o Albert comenta esse assunto lá no grupo dele, o Postos Hoje é Amanhã, eu vejo algumas pessoas interpelando ele. Mas o que você faria de diferente? O que você faria para resolver esse caso? Realmente não é uma situação fácil de se resolver, porque existe aí uma série de situações relacionadas à legislação que engessa o poder público. Mas são medidas que precisam ser tomadas. Por exemplo, redução do salário do prefeito de 28 mil para 15 mil. No mínimo. Porque isso aí definiria o teto máximo para se pagar salários no município. Com hora extras também, viu, João? Com hora extra. Corte de cargos comissionados,
né? Aproveitar o próprio servidor público em cargos comissionados. Hoje em dia já existe ali o cargo comissionado amplo e o restrito, né? O restrito é só para servidores e o amplo pode chamar qualquer tipo de pessoa. Eu acho que até no amplo ali tem que se aproveitar servidores que já estão desempenhando o serviço. E também, Albert, essa questão da hora extra preocupa demais da conta. Forte. Outra questão também é mudar o regime estatutário, jurídico, né, da seletista para estatutário. De seletista para estatutário. Mesmo que se mude, né, Albert, você não pode mudar o de todo mundo, só quem quiser. E a partir do momento em que mudou, se mudar, que novos que qualquer entrarem, concurso público que se fizer, já vai estar sob o regime estatutário. Então, são medidas que precisam ser tomadas. Mais rápido possível. Alguém vai ter que tomar essa medida. Se vai resolver o problema ou não sei, mas vai minimizar um pouco essa questão, porque é inadmissível, né, o município gerar imposto, gerar receita para pagar uma folha de pagamento aí de 380 milhões anuais, sendo que o orçamento municipal do ano passado foi de 777 milhões, eu acho, se eu não me engano. Valor. Desse ano vai ser um pouco maior, vai ser de 800 e poucos milhões, mas de qualquer forma você vê, é mais da metade aí da receita que o município produz durante o ano para pagar servidor público. Está errado. Vamos lá? E outra coisa, né, Albert? Ninguém tem nada contra servidor de forma público. alguma. A gente tem alguma coisa contra, mas nós temos contra esses caras que recebem esses salários, que não existem. Astronômicos na iniciativa privada. A gente tem que sempre usar Você é auto-executivo de multinacional, da Canon, que é a câmera que faz para nós aqui a filmagem do nosso programa. A gente está falando muito nessa questão aí dos servidores, Albert, porque se continuar nessa escalada aqui, a prefeitura vai quebrar. Não vai dar conta. Ela vai quebrar. A situação de insolvência já está batendo as portas. Vai quebrar, vai ter que escalonar salários. Não sei o que o Sérgio vai arrumar ao longo do tempo aí, mas vai quebrar. Então a preocupação nossa é com essa situação. E quebrando a prefeitura, inviabiliza muito o funcionamento do município. Né? A gente acompanhou 2018, principalmente, né, e 2019, o próprio prefeito Sérgio reclamando aí de atraso de repasse, que não sei o que e tal, mas é isso aí, vai ser pior ainda. Poços de Caldas, nesse momento, está com 100% do FPM bloqueado. O FPM é o Fundo de Participação do Município, ou seja, não está recebendo nem R$1 por conta ali de atraso no pagamento do INSS. Poços de Caldas não consegue a certidão negativa de débito, né, Albert? Inclusive, esse episódio que ele mencionou aqui agora há pouco ali da apreensão dos veículos foi por conta disso. Poços de Caldas não conseguiu, junto ao BDMG, o financiamento para comprar esses equipamentos, nesses veículos, e aí foi preciso fazer uma busca e apreensão pela primeira vez na história do município. Nunca visto isso na história de Poços. Eu vou continuar lendo as notinhas aqui, porque é a sequência desse assunto. Ó, com gastos que, segundo o demonstrativo, chegaram a 380,2 milhões em 2019, a Prefeitura, nesse momento, não tem condições de oferecer nenhum tipo de reajuste salarial aos servidores municipais, que, através do Sindiserv, pedem 5% sob pena de extrapolar o limite legal. E além disso, Albert, não é só os 5%, né? Eles querem 5%, querem R$600 de vale alimentação, e tem ainda a questão do vale transporte. Então, é uma série de benefícios ali que chegam num ponto que o município não vai dar conta de pagar. Não dá conta. Os números indicam que em 3 anos a atual gestão municipal elevou a folha de pagamento anual em cerca de 150 milhões de reais. É o que eu falei, 150 daquilo que foi pego, João. Então, é muita coisa. No mínimo 50, 70 milhões disso aí poderia ter sido investido na cidade, não foi, né, João? E tem aí questão de asfalto, que todo mundo reclama. Né? Tem uma série de intervenções, escola, creche, mais UBS. Tem, demanda não falta. Aqui. Isso aqui é um saco sem fundo. Né? Toda hora alguém está precisando de alguma coisa. Somando-se a esses fatos, existe outro que também pode complicar ainda mais a situação financeira na prefeitura. Existem informações extraoficiais dando conta que já existem servidores ganhando abaixo do salário mínimo, o que tem obrigado a atual gestão municipal a fazer a complementação dos vencimentos. A gente lembra que na gestão do Heloísio, por exemplo, chegou num determinado momento lá que parecia que eram 1.500 servidores ganhavam abaixo do mínimo, salário. Né? Aí o Heloísio fez ali uma composição, aí todo mundo passou a ganhar pelo menos o salário mínimo. Né? Então, é uma situação preocupante também, não pode, né, fazer essa complementação, é irregular. Então, olha só para você ver o tanto de problema que o prefeito tem nesse ano de 2020 para resolver. Eu acho que um dos maiores desafios realmente é administrar a folha de pagamento. Estamos chegando ao final do nosso Pautando. Suas considerações finais, João? Terminamos aqui a edição
de hoje, terça-feira, Albert, queria convidar todos para assistir amanhã a volta do Resgatando, né? Temporada 2020. Eu e o Rafael Henrique vamos apresentar um programa sobre a Praça dos Macacos, que foi agora entregue, né, como a gente falou no começo do programa, para a FEAR, que vai ser inaugurado oficialmente agora na sexta-feira. E eu e o Rafael vamos fazer um apanhado histórico aí, né, do surgimento da praça, por que ela chama Praça dos Macacos, a questão do racismo ali, né, que o pessoal colocou pejorativamente esse nome aí porque supostamente eram negros, né, que passeavam ali pelo local. E a gente vai fazer um programa muito legal, como todos os outros que a gente já assistiu. E quem quiser assistir algum outro, pode checar na nossa playlist, tanto no Facebook quanto no YouTube. E também lembrando que a Coluna Pautando circula todo dia de terça a sexta, no formato digital, final de semana, digital mais impresso. Quero deixar aqui um grande abraço a todos os amigos que participaram e convidá-los para a próxima quinta-feira, às 20 horas, aqui mesmo no Facebook, com Pautando, a versão online da Coluna de Bastidores do Jornal da Cidade. Até lá!